no período de ocorrência emergencial, objetivando minimizar os efeitos calamitosos de eventos danosos. 4. Fase assistencial é caracterizada pela atividade desenvolvida após a ocorrência de fato calamitoso por meio de atendimento da comunidade atingida. 5. Fase recuperativa é caracterizada pelas atividades destinadas a restabelecer as condições normais de vida da comunidade. 6. Situação de emergência é a situação anormal e grave provocada por fatores adversos de origem natural ou humana que produza efeitos danosos no município, sem, contudo, ultrapassar a capacidade municipal de conduzir ações de socorro e assistência decorrentes da normalidade. 7. Calamidade pública é a situação decorrente de agravamento da emergência ou da normalidade de maior violência e gravidade, de consequências mais drásticas que ultrapassem os limites da capacidade municipal de condução da situação, exigindo providências e recursos especiais para a volta da normalidade e da plena autonomia municipal. Artigo 2º. O Sistema Municipal de Defesa Civil e tem a finalidade de coordenar as medidas permanentes da defesa destinadas a prevenir consequências nocivas de eventos desastrosos e socorrer a população e as áreas atingidas por esses eventos. Parágrafo 1º. O Sistema Municipal de Defesa Civil é o instrumento de coordenação de esforços de todos os órgãos municipais com os demais órgãos públicos e privados e com a comunidade em geral para o planejamento de execução das medidas previstas neste artigo. Parágrafo 2º. A direção do Sistema Municipal de Defesa Civil cabe ao prefeito municipal e será exercida por meio de criação de uma Comissão Municipal de Defesa Civil, CONDEC. Artigo 3º. A Comissão Municipal de Defesa Civil, CONDEC, constitui o instrumento de poder executivo para a articulação de esforços com as demais entidades públicas e privadas existentes no município e com a comunidade em geral, incumbindo-se da articulação com a Coordenadoria Regional de Defesa Civil e com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, para obter da cooperação necessária nas atividades de defesa civil do município. Parágrafo único. A participação dos órgãos estaduais e federais nas atividades de defesa civil executadas pelo CONDEC se processará em forma de cooperação mediante solicitação quando se fizer necessário. Artigo 4º. Constituem atribuições da CONDEC: 1. Coordenar as atividades de defesa civil no âmbito do município de Tabatinga. 2. Aglutinar recursos humanos e materiais no município e da comunidade em geral para congregar seus esforços em defesa da população. 3. Levantar e avaliar os eventuais riscos e as áreas vulneráveis do município com vistas às buscas de soluções definitivas e ao levantamento da parte da população que, em caso de emergência, deverá ser primeiramente socorrida e evacuada. 4. Elaborar estudos e propor à administração municipal soluções para as áreas críticas de acordo com as peculiaridades do município, desenvolvendo planos e projetos de prevenção de situações e eventos danosos. 5. Elaborar, em conjunto com as autoridades dos outros municípios, plano visando a divulgação antecipada do alarme no caso de enchentes, inundações ou ameaça de rompimento de diques, açudes ou barragens, consideradas as montantes e jusantes de rios que banham o território do município. 6. Levantar os recursos públicos, municipais e estaduais e os recursos privados existentes no município para utilização em caso de eventos danosos. 7. Socorrer outras comunidades quando a medida se evidenciar necessária de acordo com os recursos disponíveis. 8. Manter estreita ligação com a Coordenadoria Regional e Estadual de Defesa Civil. 9. Cadastrar as instalações físicas que mais se adaptam à instalação de abrigos provisórios e os locais mais apropriados à montagem de acampamentos comunitários de emergência. 10. Realizar, em caráter preventivo, campanhas educativas para esclarecimento geral da comunidade. 11. Realizar a evacuação do pessoal e do material nas áreas atingidas por eventos danosos, proporcionando-lhes assistência necessária. 12. Envidar esforços para se evitar pânico na população atingida por eventos danosos. 13. Assegurar o funcionamento dos principais serviços de utilidade pública durante a ocorrência de eventos danosos. 14.
estudar, junto à administração municipal, a criação de um fundo para atendimento nas situações de alerta, emergência ou calamidade pública. 15, determinar a elaboração de laudo de avaliação de danos. 16, desenvolver todas as atividades necessárias ao bom desempenho das atividades de defesa civil no município. Artigo 5º. A Comissão Municipal de Defesa Civil, CONDEC, será constituída por um representante de cada uma das diretorias municipais e representantes da sociedade civil e empresarial, cabendo a coordenação da comissão à chefe de guarda civil municipal como segue: 1. Diretoria de obras. 2. Chefe de guarda municipal. 3. Chefia de gabinete. 4. Diretoria de administração. 5. Planejamento e inovação. 6. Diretoria de promoção social. 7. Diretoria de saúde. 8. Diretoria de tributos e finanças. 9. Diretoria de educação. 10. Representante da Delegacia de Polícia Civil. 11. Representante do Destacamento da Polícia Militar. 12. Representante do Poder Legislativo. 13. Representante empresarial. Parágrafo único. Caberá aos representantes indicados o planejamento e providências necessárias ao desempenho das atividades da Defesa Civil no município. Artigo 6º. A Comissão Municipal de Defesa Civil, CONDEC, reunir-se-á com a maioria simples, ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que convocada pelo coordenador por iniciativa própria ou pedido de qualquer um de seus integrantes. Parágrafo 1º. Quando se tratar de assuntos específicos, a CONDEC poderá ser convocada extraordinariamente e parcialmente com o mínimo de 5 membros. Parágrafo 2º. Poderão participar, a critério do coordenador, pessoas estranhas à CONDEC, tendo em vista assegurar o atendimento e a colaboração dessas pessoas ou entidades e órgãos que a mesma representam nos assuntos de interesse comum. Parágrafo 3º. Em fase de emergência ou calamidade, o coordenador acionará diretamente ou através dos membros do CONDEC, se a necessidade de qualquer ato formal, as providências indispensáveis ao atendimento imediato das áreas atingidas por eventos danosos. Parágrafo 4º. As deliberações da CONDEC serão tomadas por maioria simples dos presentes e formalizadas através de resoluções e instruções aprovadas por seus membros e firmadas pelo coordenador. Parágrafo 5º. As atas de cada reunião, depois de aprovada, será firmada pelo coordenador e pelo secretário executivo. Artigo 7º. Ao coordenador da CONDEC compete: 1. Coordenar as atividades do Sistema Municipal de Defesa Civil do município. Analisar e desdobrar o Plano Geral de Defesa Civil e os planos específicos elaborados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, e Regionais de Defesa Civil, REDEC, objetivando a atuação da CONDEC em estreita ligação com a Defesa Civil Estadual. 3. Determinar a elaboração e a programação das medidas preventivas e a serem desencadeadas no município. 4. Coordenar as ações de defesa civil no âmbito do município. 5. Determinar e supervisionar as medidas de socorro e assistência. 6. Requisitar aos servidores públicos municipais necessários à execução das atividades extraordinárias de defesa civil, sugeridas pela situação de anormalidade. 7. Convocar e presidir as reuniões do CONDEC. 8. Determinar, no caso de iminência ou ocorrência de calamidade pública, o envio às áreas afetadas de técnicos especializados para orientação de socorro e informação à coordenadoria quanto às medidas a serem tomadas. 9. Determinar a elaboração e recomendar a execução de planos específicos para situações de eventos danosos. 10. Mobilizar os órgãos do Sistema Municipal de Defesa Civil e solicitar cooperação dos órgãos estaduais e federais e entidades não governamentais para as ações de socorro. 11. Assumir pessoalmente a direção dos trabalhos de defesa civil quando a situação venha a exigir. 12. Manter o prefeito municipal constantemente informado da ocorrência dos eventos danosos e respectivas providências. 13. Propor a aquisição de recursos materiais ou a realização de campanhas para arrecadação de gêneros alimentícios, roupas, agasalhos, remédios, observadas as instruções da SEDEC para atendimento de situações anormais e eventos danosos. 14. Fiscalizar o recebimento, armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios e recursos materiais angariados por ocasião de eventos danosos. 15. Encaminhar diretamente ou solicitar ao prefeito que as encaminhem as comunicações de rotina à SEDEC e à REDEC. 14. Determinar o levantamento... 16.
determinar o levantamento de danos dos estudos de situação do município na situação de emergência, objetivando a proposição, nos termos desse decreto, da declaração de situação de emergência ao estado de alerta ou estado de calamidade. 17. Propor a declaração de situação de emergência para a área atingida por eventos danosos, que será delimitada quando a situação exigir. 18. Propor ao prefeito a decretação de estado de calamidade pública. 19. Tomar todas as medidas necessárias para acionar os órgãos do Sistema de Defesa Civil, tão logo tenha notícias da ocorrência de qualquer evento desastroso. Obrigada, Mário. Requisitando, se for o caso, o concurso de outros órgãos da administração municipal e quaisquer outros que sejam necessários. 20. Baixar as resoluções da CONDEC. Parágrafo único. Para o cumprimento do que dispõe o inciso 19 deste artigo, fica o coordenador da CONDEC investido de todos os poderes necessários que serão exercidos em nome do prefeito durante a ocorrência do evento desastroso e no período necessário à normalização da situação danosa. Artigo 8º. A CONDEC contará com uma secretaria executiva diretamente subordinada à coordenação, competindo ao secretário executivo. 1. Dirigir aos serviços administrativos e de arquivo da CONDEC. 2. Secretariar as reuniões da CONDEC e executar as tarefas que lhes for destinada. 3. Realizar os estudos preliminares sobre os programas preventivos e oferecer propostas com o propósito de viabilizá-las. 4. Acompanhar a execução de levantamentos, vistorias, avaliações, estudos e exames especiais atribuídos aos grupos de vistoria. 5. Apoiar as subcomissões nas atividades. 6. Receber, registrar e distribuir os voluntários pelas subcomissões ou grupos de atividades, observando sempre que possível e conveniente o interesse da especialidade de cada um. 7. Esforçar-se pela efetivação do Sistema Municipal de Defesa Civil, trabalhando pela criação e ativação dos núcleos de defesa civil NUDEC, em bairros, vilas, povoados, escolas, edifícios, empresas, entidades filantrópicas, centro social, urbano e rural e outros. 8. Promover com rotina de trabalho e divulgação de material de defesa civil, procurando integrar a comunidade no trabalho preventivo e permanente. 9. Manter estreita ligação com radioamadores, órgãos e empresas públicas e privadas para a utilização eventual do seu equipamento de telecomunicações durante a situação de emergência. 10. Manter relação atualizada do pessoal do Sistema Municipal de Defesa Civil com respectivos endereços e telefones. 11. Elaborar escalas de plantões do pessoal da CONDEC, comunicando-as. 12. Representar a CONDEC por delegação de seu coordenador em reuniões, cursos e seminários relacionados com a defesa civil. Parágrafo único. O cargo de secretário executivo da CONDEC será exercido por um integrante do quadro de servidores da Prefeitura Municipal, que o assumirá com exclusividade, sem acumulação, reservada à hipótese de encargos provisórios ou de outra área administrativa. Artigo 9º. A CONDEC contará com um grupo de vistoria composto por engenheiros, técnicos e especialistas da Prefeitura Municipal ou de órgãos estaduais e federais instalados no município, que constituirá equipe especializada de apoio administrativo com objetivo de assessoramento à CONDEC nas atividades de vistoria, avaliações e outras atividades especiais. Parágrafo 1º. O grupo de vistoria será convocado pelo coordenador na CONDEC, dentre especialistas nas áreas a serem vistoriadas ou avaliadas, atuando de forma permanente na ocorrência de eventos danosos. Parágrafo 2º. A critério do coordenador da CONDEC, o grupo de vistoria poderá ter constituição permanente ou organização provisória respeitadas as necessidades de atividade da Defesa Civil no município. Artigo 10º.
o coordenador da CONDEC poderá propor subcomissões para a elaboração de planos e projetos específicos na área da defesa civil. Deu branco. Artigo 11º. O Conselho de Entidade Não Governamental poderá ser constituído por representantes de associações, entidades e empresas de iniciativa privada que manifestarem interesse em participar do sistema e o objetivo a sua cooperação no Sistema Municipal de Defesa Civil. Parágrafo 1º. O SENG, sob a supervisão do coordenador da CONDEC, coordenará a arregimentação e mobilização dos recursos humanos e materiais oriundos de seus integrantes, assim como participará dos estudos e planos específicos nas áreas de defesa civil, atuando de forma efetiva nas ocorrências de eventos danosos. Parágrafo 2º. Os representantes das diversas entidades que poderão integrar o SENG escolherão sua diretoria. Parágrafo 3º. O presidente do SENG participará das reuniões da CONDEC, podendo ser representado com direito de opinar e participar do processo decisório, quando for o caso, através de votação. Artigo 12º. Os núcleos comunitários de defesa civil, NUDECs, poderão ser constituídos em escolas, edifícios, empresas, entidades assistenciais, religiosas ou representativas da comunidade, associações de bairros, centros sociais urbanos e demais forças vivas da comunidade, e objetivam a participação da comunidade no Sistema Municipal de Defesa Civil, sob a forma de cooperação. Artigo 13º. A CONDEC poderá recrutar voluntários e colaboradores para o desenvolvimento das atividades de defesa civil. Parágrafo 1º. São considerados voluntários todos aqueles que se apresentarem espontaneamente para auxiliarem nas atividades de defesa civil e que exercerem essas atividades sem quaisquer remunerações. Parágrafo 2º. São considerados colaboradores aqueles que se apresentem para colaborar em tarefas específicas que exijam a habilidade ou especialização em determinada área, atendendo a convite formulado pelo coordenador de defesa civil, colaborando sem remuneração por suas atividades no sistema. Parágrafo 3º. As atividades e serviços prestados pelos voluntários e colaboradores, a CONDEC ou o Sistema Municipal de Defesa Civil serão admitidas sem qualquer espécie de vínculo empregatício, obrigações trabalhistas ou ônus previdenciários de quaisquer natureza, nos termos do Decreto Federal número 66715, de 15 de junho de 1970. Artigo 14º. A participação efetiva em operações de defesa civil será considerada como serviços relevantes prestados ao município. Artigo 15º. A situação de emergência será declarada pelo prefeito municipal através de portaria fundamentada em laudo de avaliação de situação e será publicada na imprensa oficial do município e afixada em lugar público, através de edital para conhecimento geral. Artigo 16º. O estado de calamidade pública será declarado pelo prefeito por meio de decreto municipal com duração nunca superior a 30 dias, sujeito à aprovação pela Câmara Municipal e à renovação, caso persistam as condições adversas após esgotado o primeiro passo. Artigo 17º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Tabatinga, 2 de fevereiro de 2022, Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 005/2022, que encaminha o projeto de lei número 006/2022. Tabatinga, 2 de fevereiro de 2022, mensagem número 005/2022. Senhora Presidente, tenho a honra de submeter a apreciação dos distintos colegas para apreciação desse projeto de lei, cria o embasamento para que o município coloque em prática o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, que, em suma, destina-se a promover a regularização e recuperação de créditos de município de natureza tributária e não tributária, inscritos na dívida ativa. Aclare-se que a dívida ativa do município constitui-se em um determinado valor substancialmente expressivo
com tendência a crescer ao longo dos anos, independente de todas as providências jurídicas que o Executivo vem tomando. Fruto, certamente, das limitadas condições socioeconômicas da população, que estatisticamente demostra um baixo poder aquisitivo, porquanto com insuficiência de disponibilidade para saldar tais importâncias e uma única vez, acrescido de todos os encargos previstos no CTM. Com essas medidas que reputamos revestida de grande apelo social à comunidade com repercussão financeira positiva e imediata ao município, espera-se arregimentar numerários que possibilitem a disponibilização de um gama maior de serviços em prol da cidadania, que se ressente de inúmeras ações, dando-se, pois, um salto no nível da qualidade de vida da população. Dada a especial importância da proposição e desde já renovando meus sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração aos membros desta douta Casa de Leis, solicito apreciação em caráter de urgência, levando-se em conta a data que pretende-se iniciar o programa, qual seja 21 de fevereiro de 2022. Dada a especial importância da proposição e desde já renovando meus sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração aos membros dessa douta Casa de Leis, solicito a Vossa Excelência que este projeto seja apreciado em regime de urgência, levando-se em conta que se pretende iniciar o programa em 21 de fevereiro de 2022. Negrito. Projeto de Lei número 006/2022 institui o Programa de Recuperação Fiscal, Refis, do município de Tabatinga e da outras providências. Artigo 1º. É instituído o Programa de Recuperação Fiscal, Refis, com duração de 120 dias, contados a partir de 21 de fevereiro de 2022, com o objetivo de promover a recuperação de créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa, aplicável apenas aos contribuintes que estejam em dia com os débitos do exercício de 2022. Artigo 2º. O prazo de duração do refis poderá ser prorrogado uma única vez, pelo prazo adicional de até igual período por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 3º. No prazo de duração de refis, os créditos inscritos na dívida ativa do município, cobrados ou não por ação judicial, poderão: 1. Ser pagos à vista, com redução de 98% da multa e dos juros de mora. 2. Ser parcelados ou reparcelados com entrada de pelo menos 15% do valor total da dívida e o restante em até 24 prestações mensais, com redução de 98% da multa e dos juros de mora, com acréscimo de juros de 0,5% ao mês, observando o valor mínimo de R$ 60 para cada prestação mensal, ressalvada a última, que poderá ser menor. Parágrafo único. A parcela única ou a primeira parcela deverá ser recolhida por boleto a vencer em até 30 dias da sua expedição. Artigo 4º. A inadimplência de duas parcelas consecutivas ou não poderá importar a exclusão do refis com o restabelecimento do valor originário da dívida e dos seus acréscimos legais, reduzindo apenas o valor efetivamente pago. Artigo 5º. O contribuinte que, por qualquer motivo, descumprir as condições e for excluído do refis, poderá aderir novamente ao programa enquanto estiver vigente. Artigo 6º. No que se for omissa essa lei, serão observadas as regras do Programa de Parcelamento Comum previstas na Lei nº 1959, de 3 de abril de 2013. Artigo 7º. O documento identificado como anexo 10, estimativas e compensações da renúncia da Receita, que integra o anexo de metas fiscais da Lei nº 2.315, de 18 de novembro de 2021, a LDO, fica alterado na conformidade com o novo quadro que integra a presente lei. Artigo 8º. A lei que aprovou o Orçamento Geral do município de Tabatinga para o exercício de 2022, fica incluído o anexo que dispõe sobre: 1. Demonstrativo a que alude o artigo 165, parágrafo 6º da Constituição Federal e artigo 5º, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Demonstrativo que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da Lei Orçamentária Anual, na conformidade com o que dispõe o artigo 14, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal de Tabatinga, 2 de fevereiro de 2022. Eduardo Ponquio Martinez, Prefeito Municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação.
Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 006/2022, que encaminha o projeto de lei número 007/2022. Mensagem número 006/2022, Excelentíssima Senhora Presidente, sirvo-me da presente para encaminhar em anexo o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD, no município de Tabatinga. Tal medida se faz necessário a fim de que possa o município implementar ações de políticas públicas a pessoas com deficiência, propiciando uma melhor qualidade de vida aos mesmos. Sem mais para o momento, renovo protestos de mais elevada estima e distinta consideração. Tabatinga, 2 de fevereiro de 2022, atenciosamente, Eduardo Ponco Martinez, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 007/2022 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD, no município de Tabatinga e da outras providências. A Câmara Municipal de Tabatinga, São Paulo, aprova e prolongo a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica autorizado a criação junto à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em caráter permanente, deliberando em normativo, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD, do município de Tabatinga. Artigo 2º. Compete à CMDPD: 1. Formular e zelar pela efetiva implantação e implementação das políticas de interesse das pessoas portadoras de deficiência. 2. Acompanhar e analisar os planejamentos, acompanhar a execução das políticas setoriais da educação, saúde, trabalho, assistência social, entre outros serviços não governamentais que compõem as redes de atendimento municipal e não governamental. 3. Propor campanhas e programas educativos de sensibilização, conscientização e prevenção de deficiências, promovendo debates, seminários, mesas redondas e outros eventos. 4. Exigir o cumprimento das legislações federal, estadual e municipal pertinentes aos direitos da pessoa portadora de deficiência. 5. Acompanhar conjuntamente com conselhos municipais e afins os projetos, programas e serviços que envolvam a pessoa com deficiência. Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra. 6. Promover periodicamente fóruns pró-cidadania, visando estabelecer canais de comunicação com a sociedade em geral, com o objetivo de divulgar as ações do Conselho e levantar as demandas relacionadas à pessoa com deficiência e necessidades especiais. 7. Convocar pelo menos a cada 2 anos a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência para aprofundamento de questões pertinentes à formulação da política, programas, projetos e serviços, abrangendo toda a administração pública municipal, fixando prioridades para a execução das ações e estabelecendo critérios para avaliação e controle de seus resultados. 8. Articular com órgãos federais, estaduais e organismos internacionais, bem como a sociedade em geral, com vistas à captação de recursos que possibilitem a execução de projetos e programas direcionados às pessoas com deficiência. 9. Organizar e normatizar os fóruns para a inclusão de pessoas com deficiência. 11. Promover campanhas educacionais contra a discriminação à pessoa com deficiência. 12. Elaborar e reformar com seu regimento interno. 13. Exigir que o município assegure, através de políticas públicas, a participação da sociedade civil. Proteção especial prevista nos artigos 203 e 227 da Constituição Federal e artigos 277 e 281 da Constituição do Estado de São Paulo. Artigo 3º. O CMDPD será composto por 8 representantes do Poder Executivo e representantes da sociedade civil, bem como titulares e seus respectivos suplentes, indicados pelo prefeito municipal, distribuídos da seguinte forma: 1. Do servidor público,
A. Um representante da Secretaria Municipal de Educação. B. Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. C. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde. D. Um representante da Secretaria Municipal de Segurança Pública. 2. Da sociedade civil. A. Um representante da APAI. B. Um representante da Ordem dos Advogados da sociedade civil. C. 2 membros portadores de deficiência ou seu representante legal. Artigo 4º. Para o cumprimento do estabelecimento no parágrafo anterior, observa-se a 1. A eleição será organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 2. O processo será divulgado pelo meio de comunicação do município. 3. O Conselho deverá ser constituído por portaria, sendo esta que entrará em vigor na data da sua publicação. 4. A comissão executiva será composta por 3 membros, sendo A. Um presidente, B. Um secretário, C. Um tesoureiro. 5. Os membros das comissões executivas serão eleitos pelo Pleno Conselho em sua primeira reunião. 6. As funções dos membros do CMDPD não serão remuneradas, sendo consideradas de serviço público relevante. 7. Os casos de substituição dos membros, como motivos relevantes que possam determinar tais providências, para serem apreciadas em amplas reuniões, bem como para o conhecimento de todos os registros em ata. 9. O CMDPD será deliberado pela maioria dos seus membros e seus atos em forma de resolução. Artigo 5º. A atuação do Conselho terá como base as decisões e deliberações das conferências, fóruns, encontros municipais e reuniões do Conselho, com direito à voz e voto da participação de todos os conselheiros. Artigo 6º. A Secretaria Municipal de Assistência Social propiciará ao Conselho condições materiais e humanas necessárias ao seu funcionamento, considerando as condições orçamentárias a ela consignada. Artigo 7º. Instalado o primeiro Conselho, deverá ser elaborar o seu primeiro regimento interno dentro de 30 dias, dispondo sobre a organização e funcionamento das diretrizes básicas de sua atuação. Artigo 8º. O movimento da conta bancária será feito pelo presidente do Conselho Municipal, em conjunto com membro a ser designado pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 9º. O chefe do Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que for necessário. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na mesma data da sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Tabatinga, 2 de fevereiro de 2022. Eduardo Ponque Martinez, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 007/2022, que encaminha o projeto de lei complementar 001/2022. Tabatinga, 2 de fevereiro de 2022, mensagem número 007/2022. Senhora Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação dos distintos colegas para apreciação esse projeto de lei complementar, que tem o objetivo de reequilibrar a quantidade de vagas de auxiliares de enfermagem e de técnicos de enfermagem com vistas a aprimorar os serviços locais de saúde e a população municipal. Além, será promovida a adequação da tabela de vencimentos do Poder Executivo a fim de contemplar o piso nacional estabelecido para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, acompanhando o percentual do aumento de repasse financeiro estabelecido pela Portaria GM/MS número 125, de 24 de janeiro de 2022. Dada a especial importância da proposição e desde já renovando os meus sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração aos membros dessa douta Casa de Leis, solicito a Vossa Excelência que este projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do regimento interno da Câmara Municipal deste município. Eduardo Ponque Martinez, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 001/2022,
dispõe sobre os quantitativos dos empregos públicos de auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem e adequação do piso profissional dos agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias, alterando a Lei Complementar número 057, de 4 de julho de 2017, da outras providências. Artigo 1º. Os quantitativos dos empregos públicos de auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem, previsto no anexo 1, quadro de pessoal do Poder Executivo da Lei Complementar número 057, de 4 de julho de 2017, passam a vigorar da seguinte forma. Anexo 1. Quadro de pessoal do Poder Executivo. Empregos públicos, provimento efetivo. Quantidade: 7. Denominação: auxiliar de enfermagem, referência 3. Quantidade: 30. Técnico de enfermagem, referência 4. Artigo 2º. Para o cumprimento do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, previsto na Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, bem como a conformidade com o aumento de assistência financeira complementar AFC, de que trata a portaria GM/MS número 125, de 24 de janeiro de 2022, a referência 5-B do anexo 2, tabela de vencimentos do Poder Executivo previstas na Lei Complementar número 057, de 4 de julho de 2017, passa a vigorar da seguinte forma. Anexo 2, tabela de vencimentos do Poder Executivo. Referência 5-B, valor R$ 1.750. Parágrafo único. A norma prevista no caput produzirá efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022. Artigo 3º. As despesas resultantes dessa lei complementar onerarão as dotações próprias previstas no orçamento vigente, as quais poderão ser suplementadas se necessário. Artigo 4º. Essa lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Paço Municipal de Tabatinga, 2 de fevereiro de 2022, Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do requerimento número 001/2022, do vereador Aparecido Messias da Silva. Requerimento número 001/2022, autoria Aparecido Messias da Silva, assunto: requerer reforma e manutenção urgente da quadra de Curupá. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhora Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário nos termos do artigo 98 do Regimento Interno, tem o objetivo de pleitear informações sobre a possibilidade de realizar a reforma da quadra do Distrito de Curupá, utilizada para fortalecimento das atividades do esporte do Programa Social Quintal da Bola, desenvolvido pela Prefeitura. Este requerimento tem como justificativa o fator que a referida quadra encontrar-se em má conservação, alambrados destruídos e a ferragem da cobertura quebrada, causando riscos a todos que frequentem aquele espaço. Tabatinga, 4 de fevereiro de 2022, vereador Aparecido Messias da Silva. Requerimento número 002/2022, autoria... Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do requerimento número 002/2022, do vereador Aparecido da Messias da Silva. Requerimento número 002/2022, autoria Aparecido Messias da Silva. Assunto: a aquisição de um veículo para o setor de obras e serviços no distrito de Curupá. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhora Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário nos termos do artigo 98 do Regimento Interno, tem o objetivo de pleitear informações sobre a possibilidade de adquirir um veículo para o setor de obras e serviços no distrito de Curupá. Este requerimento tem como justificativa o fato de o veículo utilizado pelos responsáveis pelo setor de obras e serviços estar muito velho. Dessa maneira, um novo veículo facilitaria o deslocamento dos servidores
para a realização dos trabalhos. Tabatinga, 4 de fevereiro de 2022. Vereador Aparecido Messias da Silva. Encaminho o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do requerimento número 003/2022 do vereador Aparecido Messias da Silva. Requerimento número 003/2022, autoria Aparecido Messias da Silva, assunto: construção de 2 abrigos para os trabalhadores que aguardam transporte no distrito de Curupá. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhora Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno, tem o objetivo de pleitear informações sobre a possibilidade de construção de 2 abrigos de proteção localizados no muro da Escola Fernando Brasil e o outro na Casa Paroquial, para os trabalhadores do distrito de Curupá que aguardam ônibus para chegar ao seu local de trabalho. Este requerimento tem como justificativa o fato de os trabalhadores que aguardam transporte para trabalhar ficarem expostos a chuva e sol enquanto aguardam o ônibus. Tabatinga, 4 de fevereiro de 2022. Vereador Aparecido Messias da Silva. Encaminho o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura das indicações. Indicação número 001/2022, emenda. A vereadora que abaixo subscreve vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados com o setor competente da municipalidade, visando o aumento do piso salarial dos agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde, sendo que já está regulamentado pela Portaria GM/MS número 125, de 24 de janeiro de 2022. Justificativa: essa indicação está sendo feita a pedido de todos os agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde da municipalidade. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 19 de janeiro de 2022. Vereadora Noemi de Souza Lobo. Indicação número 002/2022, emenda. A vereadora que abaixo subscreve vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja concedido aos servidores públicos municipais aumento salarial e aumento no ticket de alimentação. Justificativa: esse pedido está sendo feito, pois os funcionários estão necessitando desse aumento, uma vez que o custo de vida aumentou muito com a inflação. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 14 de dezembro de 2021. Vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Indicação número 003/2022. Emenda. A vereadora que abaixo subscreve vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja feita reparos nos quiosques do Planalto 2. Justificativa: esse pedido está sendo feito, pois existem vigas quebradas, sujeito a cair uma parte do telhado, arriscando-se a vida dos frequentadores do quiosque. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 28 de janeiro de 2022. Vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Indicação número 004/2022, emenda. A vereadora que abaixo subscreve vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja feita a implementação do novo piso salarial dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, uma vez que já foi publicado e regulamentado pela Portaria GM/MS, número 125, de 24 de janeiro de 2022, encaminho em anexo a solicitação assinada dos respectivos funcionários. Justificativa: esse pedido está sendo feito conforme solicitação dos funcionários, agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 28 de janeiro de 2022. Angélica Giovana do Carmo Prata. Indicação número 005/2022, emenda. A vereadora que abaixo subscreve vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja feita a manutenção da estrada e colocação do cascalho no bairro Arizona e na altura da estrada próxima ao sítio do Gerolamo. Justificativa: esse pedido está sendo feito em virtude dos moradores daquelas localizadas. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 1 de fevereiro de 2022, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Indicação número 006/2022, emenda. O vereador que abaixo subscreve vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que estudos sejam feitos com o setor competente da municipalidade para que seja feito reparos na rede de esgoto localizada ao fundo da residência na Rua Prudente de Moraes, altura do número 111, com instalação de PV. Justificativa: esse pedido está sendo feito, uma vez que o sistema de esgoto deságua no fundo das residências, causando mau cheiro, acúmulo de dejetos, proliferação de mosquitos e outros animais.
Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 1º de fevereiro de 2022. Vereador Paulo Sérgio Ribeiro. Indicação número 007/2022, emenda a vereadora que abaixo subscreve, vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja construída uma canaleta no cruzamento da Rua Rodrigues Alves com a Rua Catanduva. Justificativa: esse pedido está sendo feito com o objetivo de facilitar a passagem da água pluvial e o tráfego de veículos que precisam passar por aquela rua, pois tem ocorrido problemas com veículos que passam por ali. Sala das Sessões, João Martinez Filho, de 1º de fevereiro de 2022, vereadora Mariângela Aravé Caracaua. Indicação número 008/2022, emenda a vereadora que abaixo subscreve, vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal o reajuste do piso nacional dos profissionais do magistério anunciado pelo governo federal, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Justificativa: esse pedido está sendo feito com o objetivo de se fazer cumprir o que determina a legislação. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 2 de fevereiro de 2022, vereadora Mariângela Aravé Caracaua. Indicação número 009/2022, emenda a vereadora que abaixo subscreve, vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja feita a mudança nos valores salariais de referências 1, 2 e 3 e também a possibilidade de troca de referências de alguns cargos das mesmas. Justificativa: esse pedido está sendo feito com o objetivo de elevar os valores salariais, uma vez que tais referências estão abaixo do salário mínimo vigente, e valorizar profissionais do quadro de pessoal dessas categorias. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 2 de fevereiro de 2022, vereadora Mariângela Aravé Caracaua. Indicação número 10/2022, emenda. As vereadoras que abaixo subscrevem, vêm respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja tomada providências com a falta d'água no bairro Valdomiro Vidal. Justificativa: esse pedido está sendo feito em virtude de moradores daquela localidade. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 2 de fevereiro de 2022. Vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora Laudelina de Souza da Silva. Indicação número 011/2022, emenda. O vereador que abaixo subscreve, vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal que seja disponibilizado guardas municipais nas unidades básicas de saúde e hospital. Justificativa: esse pedido está sendo feito para que os profissionais da saúde possam trabalhar com mais segurança. Sala das Sessões, João Martinez Filho, em 2 de fevereiro de 2022. Vereador Jair Paulo Francisco. É isso aí, garoto. Peço à secretária que faça a leitura dos ofícios números 005/2022, 006/2022 e 007/2022 do Executivo em resposta aos requerimentos números 026/2021, 027/2021, 028/2021, da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Tabatinga, 19 de janeiro de 2022, ofício 005/2022. Excelentíssima Senhora Presidente, sirvo-me da presente para apresentar a resposta ao requerimento 026/2021, de lavra da nobre Edil Angélica Giovana do Carmo Prata, a qual pleiteia informações sobre o número de professores das modalidades esportivas na rede municipal. Cabe informar a Vossa Excelência que todos os cargos existentes no quadro do município foram votados e aprovados pela Lei Complementar 057/2017, do qual a nobre Edil participou da votação. Não bastasse isso, a quantidade de cargos ocupados de professores de modalidades esportivas na rede municipal constam na portaria de transparência do município. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Tabatinga. Eduardo Ponco Martinez, prefeito municipal, a excelentíssima senhora Mariângela Aravé Caracaua, presidente da Câmara Municipal. Tabatinga, 19 de janeiro de 2022, ofício 006/2022. Excelentíssima senhora Presidente, sirvo-me do presente para apresentar a resposta ao requerimento 027/2021, de lavra da nobre Edil Angélica Giovana do Carmo Prata, a qual pleiteia a cópia do ofício encaminhado à DRADES, Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, no qual informou que as cestas e alimentos fornecidas continham carne imprópria para o consumo, bem como a resposta recebida. Pois bem, primeiramente, cabe informar a Vossa Excelência que o órgão nos encaminhou as cestas de alimento foi ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e não à DRADES, como constou no requerimento.
No mais, segue cópia do ofício encaminhado em 19 de novembro de 2021 ao Fundo Social de Solidariedade, bem como a resposta do mesmo. Por fim, alertamos que a alteração ou desvirtuamento das informações e dados de resposta anexa serão objetivo de adoção das medidas judiciais cabíveis ao caso. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição para trabalharmos juntos em prol e desenvolvimento do município de Tabatinga. Eduardo Ponque Martinez, prefeito municipal, a excelentíssima senhora Mariângela Araveca Aracal, a presidente da Câmara Municipal. Tabatinga, 19 de janeiro de 2022, ofício 007/2022. Excelentíssima senhora presidente, sirvo-me do presente para apresentar a resposta ao requerimento 028/2021, de lavra da nobre edil Angélica Giovana do Carmo Prata, a qual pleitei informações sobre os recursos financeiros utilizados pela Prefeitura Municipal para pagamento dos professores são oriundos de sobra financeira do Fundeb, do exercício de 2021, ou proveniente de recursos financeiros próprios da municipalidade, referente ao pagamento das evoluções funcionais solicitadas pelos professores no anterior ao exercício de 2019. Nessas condições, como é de conhecimento da nobre edil, ou ao menos deveria ser, as despesas relativas às evoluções funcionais dos professores foram custeadas com recursos destinados à educação. Esclarecemos que o projeto de lei número 002/2022, que trata da abertura do crédito especial para o pagamento da parcela diferida do Fundeb, foi votado com acima exposto em 17 de janeiro de 2022, ao passo que os pagamentos das evoluções ocorreram no ano de 2021, sendo impossível, portanto, a utilização da sobra financeira do Fundeb de 2021 para custeio daquelas evoluções. Por fim, destacamos que a questão afeta as evoluções, como se sabe, remonta a exercícios pretéritos e encontrou enfrentamento à solução somente na atual administração. Todavia, apesar de a nobre edil integrar o Poder Legislativo em mandatos anteriores, é certo que não há registro de indagações similares por parte dela, causando estranheza a postura adotada, que alheia aos fatos e olvidando completamente a ordem cronológica das despesas e projetos se aventura em questionamentos desvestidos de alicerce fático ou jurídico. Por fim, alertamos que a alteração ou desvirtuamento das informações e dados da resposta anexa será objeto de adoção das medidas judiciais cabíveis ao caso. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamos à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Tabatinga. Eduardo Ponque Martinez, prefeito municipal, a excelentíssima senhora Mariângela Araveca Aracal, presidente da Câmara Municipal. Peço à secretária que faça a leitura do ofício da deputada estadual delegada Graciela. 7 de fevereiro de 2022, senhora presidente, tenho a honra de cumprimentá-lo e na oportunidade de comunicar a vossa excelência que esta parlamentar apresentou emenda parlamentar individual, emenda impositiva ao orçamento do Estado para o exercício 2022, em benefício desse município, com atendimento ao nobre vereador Claudemir Moreira, conforme descrito no ofício em anexo. Assim, certa da atenção de vossa excelência e colocando o meu mandato parlamentar à disposição dessa população, e aproveito o ensejo para renovar-lhe meu protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, delegada Graciela, deputada estadual PL. Ofício, São Paulo, 4 de fevereiro de 2022. Senhora presidente, tenho a honra de cumprimentá-la na oportunidade de comunicar a vossa excelência que este parlamentar apresentou emenda parlamentar individual, emenda impositiva ao orçamento do Estado para o exercício de 2022, em benefício desse município, conforme descrito abaixo. Município de Tabatinga, número da emenda 2022/030-34806, beneficiário Prefeitura Municipal de Tabatinga, objeto aquisição de veículo, órgão entidade responsável Secretaria de Saúde, valor R$ 85.000. Desse modo, peço a gentileza
no sentido de transmitir cópia presente ofício a todos os demais senhores vereadores dessa distinta Casa de Leis, assim como a leitura da mesma em sessão ordinária, assim certa da atenção da Vossa Excelência e colocando o meu mandato parlamentar à disposição dessa população, por intermédio dessa nobre Câmara de Vereadores, aproveito o ensejo para renovar-lhe meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, delegada Graciela, deputada estadual PL. Ilustríssimo senhora presidente, Câmara Municipal de Tabatinga. Colocando a palavra à disposição dos vereadores, a palavra está com a vereadora Angélica. Boa noite a todos, boa noite, senhora presidente, mesa constituída, nossas secretárias, nobres vereadores, público presente, estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje, e aos internautas que estão nos assistindo. Eu gostaria de falar um pouco para vocês que eu estou novamente pedindo aumento no salário dos funcionários, porque os 6% que foi falado, que foi dado de aumento, não é verdade. Chega de enganar os funcionários. O aumento foi dado em cima da antiga referência, que é de R$ 1.084, tá bom? Então, os funcionários que têm a referência inferior ao salário mínimo não tiveram nada vezes nada de aumento. Então, quando o prefeito disse que ia ressarcir a perda do 14º, ainda que dividindo em 12 vezes, isso não aconteceu. Porque os funcionários recebiam R$ 1.084. Passaram a receber R$ 1.149. E ainda isso colocando R$ 62 a mais de complemento para atingir um salário mínimo. Resumindo, os 6% não foi dado a nenhum desses funcionários, que são sempre os maiores prejudicados, né? Porque é os que já ganham menos. Isso, gente, é desumano. Os que têm salário maior tiveram o aumento. E os que têm menor, nada. Então, além de tirar o salário, o 14º salário dos funcionários, não vai ressarcir. Para de enganar os funcionários. Para. Olha o quanto vai economizar para os cofres públicos, né? Não tendo que ressarcir o 14º, nas custas dos funcionários. Então, só trabalha com mentiras, fazendo publicações que os vereadores deram um duro golpe no funcionalismo municipal, sendo que nem os 90% do plano de saúde ele queria pagar, né? Depois a gente teve que colocar aí uma emenda e ele foi obrigado, né, a aceitar, porque senão tinha falcatrua aí para o meio também, né? Porque tinha um até lá, até 90%, mas não queria que tirasse o até não, viu? E ainda fica fazendo essas divulgações falsas aí, mentirosas nas redes sociais, para dizer que os vereadores são contra o salário dos funcionários e também contra o plano de saúde. Mas a mentira sempre é descoberta, né? E assim os funcionários ficam sabendo quem é quem. Eu sempre lutei pelo salário dos funcionários, pois fico muito triste vendo esse salário de miséria em relação aos outros municípios. Por essa razão, estou pedindo novamente o aumento no ticket, porque Nova Europa, Gavião, é R$ 600. E aqui, quando dá um aumento, mesmo assim continua defasado, igual agora. Se pede um aumento, vai aumentar aí R$ 75 para ir para 500, mas continua sempre defasado em relação aos outros municípios. Custava aumentar para R$ 600, né? Se até o 14º
esses funcionários não vão mais receber? Custo de vida aumentou muito, gente, com a inflação. Seria o mínimo de dignidade para eles, né? Para esses funcionários, que trabalham descontentes com razão, né? Eles falam assim, eu trabalho de acordo com o que eu ganho. É assim, né? E daí fica desfilando com esses carros aí, que cada um tem o quê? 11 carros que teve no desfile? Acho que sim, né? Cada um aí mais ou menos o valor de R$90 mil. Agora a pergunta que eu faço, para quem que é esses carros aí? Para os cargos comissionados, para o conforto do executivo? Eu creio que sim, porque para transportar pacientes, as conduções das ambulâncias são deploráveis. Há uma porta que não fecha, outra porta que não abre, outra que não, os pneus estão tudo careca. Então, sabe assim, é muito triste você ver isso. R$90 mil, coloca aí mais ou menos nessa faixa, mais ou menos, eu não sei o valor correto. R$90 mil vezes 11 carros, que não vão ser usados pela população. Né? Vão ser usados pelos cargos de confiança deles, pelos cargos comissionados, as pessoas que têm privilégio aí, vocês sabem, né? Aí o que acontece? Você vai na farmácia do postinho, não tem remédio. Não tem remédio para Covid, não tem remédio para nada. Né? A turma, hoje mesmo foi gente lá em Corupá, falou assim, essa farmácia nem farmacêutico não tem mais, porque não tem, viu? Farmacêutico pegou férias, não tem mais farmacêutico agora lá. A farmácia está fechada. Aí o que acontece? Eles falaram, mas também aqui em Corupá não tem remédio nenhum, tem que ir para Nova Europa, porque lá tem todos os remédios, e aqui não tem. Então, eles pegam a receita com a América e vai para Nova Europa buscar os remédios na prefeitura de Nova Europa. Olha que lindo para a nossa cara, né? Nós temos médicos suficiente? Não temos, né? Porque quando o doutor Eduardo entrou, não pagou o salário que os médicos mereciam, né? E saíram todos os médicos, o doutor Carlos, o doutor Joaquim, o doutor Oderige, o doutor Zé Renato, GO, saíram todos. Tem mais, doutor Rosmani, saíram todos, tá? Porque não pagou o salário que merecia. Agora diz que não tem médico, que ninguém quer vir para Tabatinga. Engraçado que para Gavião, para Nova Europa, tem médico. Aí eles querem ir para lá, mas para cá não tem médico, não. Ninguém quer. Nem para ir para o pronto-socorro, nem para lugar nenhum. Não tem médico. E o mais interessante é os médicos que tem ainda estão sendo mandados embora ainda, dispensados do pronto-socorro, né? A doutora Luciana foi dispensada, o doutor Ricardo foi dispensado. Então, tem mais médico ainda que foram dispensados. É legal. É coisa de outro mundo isso daqui. Nós não temos nem enfermeiro suficiente, que os coitados estão trabalhando exaustos, já não aguentam mais tanto trabalho para pouco reconhecimento. Impressionante. Os funcionários da saúde estão, assim, exaustos, ninguém aguenta mais. Fora que teve concurso, desde 2019, nunca chama uma pessoa do concurso. É impressionante. Chama essas pessoas aí para pagar os R$500, tadinho, por mês. R$500 por mês, eles ganham. E aí coloca no lugar, ao invés de chamar os que passaram no concurso. Desde 2019, não contrata ninguém. Esses concursos, gente, é só para arrecadação de dinheiro, porque eu creio, não chama? Não chama as pessoas do concurso. Não sei o que acontece. Não sei, tem concurso 1, 2, 3, mas não chama ninguém. Outra indicação que eu fiz era do reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de endemias, né? Como vocês viram. É obrigatória, a lei federal tem que ser cumprida pelo município, tem que ser acatada, uma vez que é regulamentada pela portaria. Por essa razão, aí eu tinha pedido as assinaturas dos funcionários de acordo com o que pede a portaria, para que se faça jus aí ao reajuste, né? Então, tem que cumprir a lei e ponto. E eu também fiz uma indicação aqui também para passar a máquina nas estradas, né? Jogar os cascalhos, pois as aulas começaram e os moradores rurais já não aguentam mais pedir, pelo amor de Deus, para que deem uma arrumada nas estradas, que está sem condições nenhuma de trafegar. Ainda mais agora, né, que vamos ter o monitoramento aí no campo, então isso se faz necessário. E, em resposta aos meus requerimentos, vocês sabem, né? Eu nunca tenho resposta dos meus requerimentos.
Era sempre assim, ó, se você não sabe, vereadora, ao menos você deveria saber. Sempre assim a resposta. Então, ele não tem a coragem de falar para mim, no requerimento que eu fiz, que só tem o professor Walter, né, no esporte, que nós não temos funcionário no esporte. Que os outros são cargos da rede municipal de educação. Ele nem sabe quantos são os profissionais aí do esporte que ele tem, né? Ele deu essa resposta aí para mim, que se eu não sei, ao menos eu deveria de saber. Eu acho que quem deveria de saber é ele, né? Bom, diretor do esporte deve ser ele, porque também não tem. Então, eu acho que deveria, assim, quando ele não tem justificativa, aí ele ameaça, né? Aí ele vai e fica me ameaçando, falando que vai tomar as providências cabíveis, enfim. Eu me sinto assim, em resposta ao requerimento, teve um outro aí que ele colocou, eu me sinto ameaçada, sabe? Eles falam que vão tomar as providências cabíveis comigo, se necessário, enfim. Eu estou cansada dessa fala. Eu só falo a verdade. E quando falei da minha luta por moradias para o nosso município, também teve essa fala na live, que iria tomar as providências cabíveis comigo, administrativamente e judicialmente. Eu estou esperando até hoje, mas o processo não chegou para mim não, viu? E que no plano de governo dele não estava incluso as moradias. Então, quer dizer, não quer fazer, além de não ajudar, ainda fala que vai processar. Tipo, eu, vereadora, eu estou aqui para fiscalizar, mas eu não posso fiscalizar, eu não posso perguntar nem fazer requerimento para nada. Que então eu me sinto ameaçada nas respostas aí, e respostas todas infundadas, né? Que não tem fundamento nenhum. E então, eu repito, o meu trabalho é fiscalizar, e eu vou sempre dizer a verdade. E dou a quem doer. Eu também, junto com a Laudelina, creio que ela vai falar um pouquinho também, a gente pediu aí para estar tomando providências em relação à falta de água, né, do Valdomiro Vidal, porque já cansamos também de pedir, as pessoas aqui de Tabatinga não têm água, gente, como, é o mínimo de dignidade, né, as pessoas terem água. Chega final de semana, não tem água, precisa fazer o serviço, não tem água, nem para fazer comida, impressionante. Ligam para mim até na minha casa, pedindo. Para Lau, então, nem se fala. A Lau falou que já não sabe mais o que faz, porque pedir a gente pede, né, Lau? A gente pede, a gente implora. Mas não tem jeito, não faz, não resolve o problema. Cada dia uma desculpa. E outro pedido que eu fiz também é que seja feito o reparo nos quiosques, né, do Planalto 2. Porque teve até uma postagem nas redes sociais, né, que o rapaz postou que as vigas estão quebradas, sujeito a cair, né, uma parte do telhado, arriscando a vida dos frequentadores do quiosque. Então, está uma situação também muito perigosa. Peço, por favor, que seja tomado providências. E em relação também que me pediram essa semana novamente, porque desde o ano passado eu tenho requerimentos feitos, mais de 1, 2, em relação à Rua Prudente de Moraes, ali no centro, que tem um esgoto a céu aberto. Toda aquela parte do centro ali da Rua Prudente de Moraes é uma vergonha. Falar de dengue, que dengue o quê? O que é aquilo? Eu fui pessoalmente lá, filmei tudo, visitei, tirei foto, mostrei aqui na Câmara, tem os requerimentos que eu fiz, falaram que ia tomar providências e até hoje, nada. Iam contratar uma empresa para tomar providência, nada. E as pessoas estão lá vivendo nessas condições aí, né? No meio do esgoto a céu aberto. Uma situação, gente, que eu gostaria que vocês fossem lá, porque no dia que eu fui, eu gostaria que vocês, um mau cheiro que se encontra em pleno centro, Rua Prudente de Moraes, como que pode? As pessoas estão querendo até vender a casa, porque não aguenta mais. Pede, implora, tem 3 tubos entupidos. Eu não sei como que faz uma coisa dessa. E a gente depois vai mandar vocês ir lá olhar a dengue. Manda vocês olhar a dengue. Eu fui lá, vocês viram que é dengue lá? Você não tem noção. Aí eles falaram para mim, nossa, Angélica, mas depois fala para os agentes virem olhar a dengue, sendo que isso daqui a própria prefeitura não está vendo? E eu estou aqui pedindo de novo, reitero o meu pedido mais uma vez, que essa semana me cobraram.
Mas eu já fiz 2 requerimentos, posso fazer o 3º também, se for o caso. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhora presidente. A palavra está com o vereador Jair. Boa noite, senhora presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, público presente, as nossas secretárias, o pessoal pela internet. Angélica, faço minhas suas palavras diante da situação. Mas hoje vai ser bem breve, senhora presidente. Somente eu vou justificar a minha ausência nas sessões extraordinárias, que eu já tinha compromisso já feito anteriormente. E após, quando eu cheguei, contraí a Covid e não pude estar presente. Ademais, eu queria falar sobre os profissionais da saúde, né? Até, inclusive, fiz uma indicação sobre a questão dos profissionais de saúde. Hoje estamos defasados, estão alguns aí junto com a gente. Quando eu falo profissional, não falo somente do médico, nem das enfermeiras, mas sim toda a equipe que faz acontecer a saúde em Tabatinga. Meio complicada, mas faz acontecer. Então, os profissionais de saúde hoje estão cansados, esgotados, e a gente não tem reposição dos funcionários, como diz a nobre colega ali. E também na minha indicação, a gente vê a falta de segurança para esses profissionais, tanto no hospital, Santa Casa, nos PS, no posto de saúde. Inclusive, a nobre colega Noemi passou por essa situação esses dias atrás. E lá no pronto-socorro, eu falo que há uns 4 meses atrás, inclusive um da minha família, o meu irmão, né, ele estava meio surtado e queria atacar o doutor Gustavo naquele momento, né? Então, não tinha nada que podia estar fazendo. Sorte que ainda era um médico homem, né? Conseguiu se desvencilhar ali, e ele acalmou também, foi um momento de surtou ali. Então, a gente vê essas questões. Espero que o prefeito, né, que, graças a Deus, a gente está com um caixa bastante elevado, recursos próprios, né, consiga fazer também alguma coisa para esses profissionais, que, além de estar atendendo a toda a população atendendo a gente, ainda passa por esses motivos de constrangimento ali dentro da Santa Casa, nos PSF, enfim, toda a rede de saúde. E a gente vê também os motoristas, estão esgotados, um pegando Covid, o outro doente, o outro ficando internado, e a gente não tem reposição desses profissionais. O veículo tem, né? Bastante agora. E também eu queria agradecer aqui ao deputado Zaratini, né? O deputado Zaratini, no último dia 6, 7, estava viajando, recebeu uma ligação que chegou uma verba de 166 mil, referente para a saúde também, né? E esse dinheiro já está nos cofres da prefeitura, tomara que seja bem utilizado. Como a gente está falando de saúde, tomara que seja bem utilizado no setor da saúde. Enquanto a deputada Marcelinha, no ano passado, foi 100 mil reais para a saúde, mais 100 mil reais para a PAI, que hoje está emperrada por conta de algumas documentação, mas também vai sair. E falando nesses 2 deputados, a gente vê agora chegando bastante deputado, né, pedindo voto para aqui, não sei o quê, sou bonzinho, vou dar mais 100, vou dar mais 50. Então, é um período de pré-candidatura, às vésperas das eleições, vai aparecer bastante deputado, e como diz um amigo meu, né, na campanha passada, postou nas redes sociais, né, dizendo que ia cobrar. Eu fui um dos primeiros a colocar os adesivos da deputada, até então a deputada, e o deputado que está sempre junto comigo, mas não é porque está sempre, mas que traz recursos para a cidade. Queria cobrar, se caso esse deputado não trazesse nada. Mas, graças ao Senhor bom Deus, antes de eu ser vereador, já trazia e agora estão trazendo muito mais. E espero que nós, 9 vereadores, né, a gente tenha essa hombridade, de estar honrando os deputados que acolheram a gente, aqueles deputados que ajudou a cidade, né, porque agora vai aparecer bastante. Vai aparecer
indicação de algum figurão, de algum empresário, esse cara é meu amigo, aquele cara não sei o quê, vai aparecer indicação de talvez algum diretor da prefeitura, vai aparecer indicação talvez do executivo, e aí por diante. Então, a gente tem que estar bem atento, né, a essas questões, aqueles que realmente vão ajudar a cidade de Tabatinga. E também eu gostaria de comunicar aqui, todo mundo conhece, um grande profissional que ajudou bastante a gente, eu acredito que não fez distinção de ninguém, dos vereadores, o nosso querido Quebinho, ele acaba de ser o novo assessor da deputada Marcelia, né? Então, queria falar para vocês que eu estou feliz por ele, acredito que vocês também estejam felizes, embora não deu certo aqui em Tabatinga, mas Deus é perfeito, né? Fechou uma porta, fechou uma janela, abriu uma porta, e um moleque muito educado, que tratava a gente bem, acredito eu que tratou todo mundo bem. E também eu digo para vocês que estou mais próximo da deputada, mas o mandato dela está aberto, e agora com o Quebinho de Tabatinga, vocês podem ter certeza, o nobre colega Bigatinho sabe disso, né? Então, está de portas abertas a deputada e o Quebinho fazendo essa ponte, não só para ela, também para outros deputados, que ele tem um conhecimento muito grande nesta área. E quanto aos funcionários, que está faltando uma coisa ou outra, enquanto falta profissional, aquele um que pega no pesado mesmo, a gente vê contratação também para dentro da prefeitura, com assessor, lá com os diretores. Então, gostaria que esse tratamento fosse feito também para os demais setores da nossa administração, né? E uma coisa assim, meio chata que vem acontecendo no nosso país, é sobre a questão do racismo, xenofobia. A gente vê aí, em uma semana, 2 pessoas negras, não porque são os negros, mas a gente vê acontecendo no nosso país, né? E não sei se é aquela provocação que a gente escuta no dia a dia da televisão, dos nossos poderosos, que está acontecendo isso. E agora tem sido Moise, né? Kabagambi, do Congo, foi assassinado brutalmente lá no quiosque dele. Então, eu queria deixar somente esse protesto em dizer assim que a gente está vivendo um momento muito pesado no nosso país, né? Um momento muito terrível. E a gente tem que se unir, a gente não tem que se dividir. Não importa se são gays, se são lésbicas, se são negros, se é branco, se é preto, se é índio. Eu acho que o sangue corre igual na veia de todo mundo. Se cortar minha veia é vermelho, se cortar do Sidão é vermelho, se cortar do pessoal. Então, a gente tem que estar pensando e alerta a essa situação. Senhora Presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. As ordens. A palavra está com a vereadora Laudelina. A gente começou meio atrasado, né, Tanay? Quanto tempo tem a sessão? Aqui, 1h17. Não, quanto tempo tem que ter a sessão? 2 horas. Mas aqui tem 1h17 só. Uhum. Começou um pouquinho atrasado, né? Começou. Boa noite, senhora presidente, todos os vereadores presentes. Hoje eu queria estar cobrando o nosso executivo sobre a falta d'água no Valdomiro Vidal, que está vindo com frequência, todos os dias, muitas ligações, mensagem. E ele tem conhecimento que o problema é sério lá, sobre a falta d'água, porque eu mesmo mando mensagem no celular dele, mas ele nem responde, não dá uma resposta para você estar passando para a população. Então, a população tem que estar ciente que a gente passa para o executivo, não só em sessão, e sim no celular particular dele. Ele vê a mensagem, mas não dá resposta. E ele tem que estar vendo que a situação é todos os dias, o pessoal não tem água para fazer comida, tomar banho à tarde. No sábado, começa de manhã, vai até à noite. E é um problema sério, é a bomba. Então, é algo que a gente tem recurso próprio para a cidade e ele pode resolver esse problema muito rápido. Porque no Parque Imperial tinha esse problema na época do Camarguinho, né, e ele resolveu. Foi lá, fez e resolveu. Não falta mais água no Parque Imperial. E está lembrando o nosso pessoal das meninas da saúde, a Daniela, a Fran. O pessoal precisa do kit Covid. Tem gente ou vai sarar sem o remédio, ou vai vir ficar pior, porque não temos. E tem pessoas, senhora presidente, que não tem dinheiro para comprar.
Porque eles me ligaram no final de semana, lá eu não tenho. Eu saí pedindo para algumas pessoas que não usou o remédio, para estar levando o pessoal que não poderia comprar. E a gente, como vereador, é tão difícil eles me procurar, porque você vai dar para todos como? Não tem como, porque é muita gente. E tem dinheiro, por que o prefeito não quer guardar? Não é herança dele, né? É dinheiro da população, é recurso da cidade. Então, eu acho muito importante que ele não tenha que pensar em guardar dinheiro, e sim em salvar vidas e investir na saúde. Tabatinga, eu acredito que hoje é a pior cidade na parte da saúde, na nossa região, porque o prefeito não investe, e ele é médico. E o mais triste é que a população mais carente votou no doutor Eduardo porque ele era médico, pensando que teria uma saúde melhor. E é uma saúde péssima que eu estou vendo hoje. Porque nós temos dinheiro, veio dinheiro para o kit Covid e está guardando. Vai deixar de herança para o próximo prefeito que entrar. Muito obrigada, senhora presidente. A palavra está com a vereadora Noemi. Boa noite, senhora presidente, mesa constituída, nossas secretárias, nossos vereadores. Quero agradecer aqui os agentes de endemias, né, agente comunitário de endemias. E, enfim, muito felizes em vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos e continuem assim. Bom, eu quero fazer o agradecimento, né, ao executivo, ao cumprimento da lei complementar, né, a qual eu também fiz uma indicação na data do dia 19, sobre o reajuste dos ACS e dos ACE, tá? Lei federal, então, cumpriu, legal. Mas eu quero aprofundar que também é muito triste trabalhar na área da saúde e agora também na testagem, e fazer um breve comentário aqui a um linguarudo de plantão, que falou que tem algum vereador que está fazendo serviço que não é dele para se autopromover, para tirar foto em rede social. Então, eu convido você, porque eu não vejo nenhum dos outros vereadores aqui em outras funções, apesar que eu e a nobre vereadora, a gente está malemar almoçando, né? Então, assim, como eu estou na testagem desde quando começou, e lembrando que eu pedi essa testagem para desafogar o pronto-socorro, porque aquilo lá é desumano o que está acontecendo ali, tá? Se tiver que falar, eu tenho que falar, não tem rabo preso com ninguém. Então, é o seguinte, estou na testagem quarta semana já, sem horário de almoço, às vezes até sem água. Mais uma vez aqui você presente, Will, obrigada pela marmita que você concedeu lá para a gente, né? Quando dá, a gente come. E dizer o seguinte, a essa pessoa que está criticando o vereador que não está fazendo a função dele, tá, para se autopromover, eu convido você, viu? Eu te convido a ser voluntário lá com a gente, passa aí no mínimo umas 3, 4 horas num barracão daquele, com risco de alta contaminação, positivados. Peguei a primeira semana aí 97 positivos em um dia só, na segunda semana 86, e graças a Deus está caindo, pelo menos isso. Fora os suspeitos, tá? Então, mais respeito com os profissionais da saúde. E se quiser falar comigo pessoalmente, estarei no barracão amanhã, se Deus quiser. Quero agradecer aqui o setor de obras e serviços, agradecer a nobre vereadora Angélica, mas dizer que o quiosque já teve o reparo. O quiosque, eu pedi para o setor de obras e serviços, o caso Tezinha, na data do dia 10 de janeiro, né? Fui lá, tirei as fotos, pedi para ele, porque, graças a Deus, em alguns setores a gente consegue, né, sem indicação, só uma parte verbal, a gente já consegue ser atendido. Seria muito bom se nas outras áreas também, nos outros setores também fosse assim. Então, assim, o pedido do quiosque foi na data do dia 10 de janeiro, né? Fui lá, tirei as fotos, mandei para o Tezinha. Aí teve a publicação, mandei novamente perguntando o que estava acontecendo, que ainda não tinham reparado. E, graças a Deus, eu recebi as fotos, tudo bonitinho. Na data do dia 27 de janeiro, o quiosque do Jardim União, do Jardim Planalto, foi reparado. Então, muito obrigada aí, Tezinha, mais uma vez. A iluminação também está queimada, mas ficou do setor de compras fazer a compra da lâmpada LED.
Então, muito obrigada aí, viu, Tezinha? Tezinha e a equipe aí. Falei já da testagem, né? E dizer o seguinte, muito obrigado por tudo, né, que tem feito, mas tem muito a ser feito. A nossa saúde está doente. Senhor prefeito, com todo o respeito que eu sempre tive, tenho e continuarei tendo, espero, por favor. Hoje eu presenciei uma situação, porque além de eu sair da testagem, eu ainda vou com o meu carro, levo as coletas para o pronto-socorro todos os dias, tá? E hoje estava aquilo lá, um caos, tudo parado, emergência, né? Teve um caso de uma UTI hoje, encaminhamento de UTI. E aí, a pessoa está lá esperando atendimento, tem a emergência, tem a prioridade. Mas se cada emergência, cada encaminhamento, cada tomografia que tiver que sair de lá, levar um profissional junto, como que vai ficar um médico, um técnico, com a demanda que a gente tem nesse município de 100, 150 atendimentos dia? Então, eu acho que alguma coisa tem que ser feita, e hoje eu não peço com carinho, eu peço com urgência. Contratação de urgência. Se na região teve, por que Tabatinga não tem? Tá? E é isso aí. Reajuste, aumento no ticket, o povo, a saúde está doente, funcionalismo em geral, mas a saúde precisa de socorro. Tá bom? E parabéns mais uma vez aos nossos profissionais da saúde, meu reconhecimento e eterna gratidão. Muito obrigada, senhora presidente. A palavra está com o vereador Paulo. Boa noite, senhora presidente, mesa constituída, aos nobres vereadores, ao pessoal ali também que trabalha na área de saúde. Hoje é o que eu só vim falar, senhora presidente, daquela indicação que eu fiz ali no fundo ali do Robson, que está tendo problema de esgoto, né? Para que seja posto um PV. O PV é um tubo mais fundo um pouco, para parar um pouco e dar aqueles problemas naquele esgoto que vem acontecendo lá. Certo que aquilo ali foi feito tudo uma gambiarra, vamos chamar assim, né? Está uma verdadeira vergonha aqui lá. Mas a gente fez essa indicação, estamos cobrando, estamos atrás do Tezinho, da turma, para colocar uns tubos mais fundo um pouco, que aquelas caixas pequenas, a hora que ela dá um enchimento, ela já sai logo todas aquelas coiseiras para fora, né? Que ninguém quer ver, o mau cheiro, e aí beirando ao Rio São João. Então a gente pede aí que seja colocada aquelas caixas PV, que é uma caixa mais funda um pouco, ela tem os arames no meio dela, né? O que não deixa ela de estragar, mantém o fundo dela normal e sempre vai priorizar, vai melhorar um pouco ali no fundo da casa do Darcy, do Robson, né? E também ali no fundo da casa do Tris tem tendo problemas daí. Então é falta, não vai ser um negócio 100%, mas vai ser uma coisa que já vai amenizar bastante os problemas deles ali de esgoto no fundo, na rede, ao lado do Rio São João, que passa ali no fundo. Então, eu peço aos nobres vereadores, né, que nós estamos tudo juntos aí, unidos, para trabalhar por Tabatinga, né, sempre junto. Isso é o mais importante. Cada um sempre está fiscalizando, é o que nós temos que fazer, é a nossa obrigação, ver os erros, né? Quando a gente tem que estar do lado do executivo, que está certo, a gente está. Quando está do lado dos vereadores, todos nós juntos, para corrigir o executivo, a gente também vai corrigir, né? E eu queria deixar aí todo meu carinho, meu respeito aos funcionários que trabalham aí na área da saúde, porque realmente, com essa pandemia aí terrível que vem acontecendo no nosso país e no mundo, muita gente está trabalhando dobrado aí para atender a nossa população de Tabatinga, não só daqui, como toda a região. A gente sabe que a população está se desdobrando, né? Os funcionários para atender a nossa população. Infelizmente, não pode deixar faltar remédio realmente, quando a pessoa está com Covid, né? Vem ter febre, vem ter isso pode agravar. Vocês sabem que a doença, mesmo com a vacina, ela pega em algumas pessoas, ela está agravando, né? Então, tomara que chegue logo esses medicamentos para a gente dar aí para a população, que eu sei que estão sem medicamento mesmo, né? Tomara a Deus que dê tudo certo, então. E desde já era só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra. Bom, minhas indicações, né? Uma foi para a Canaleta, lá perto da pizzaria da Janaína, que tem muita reclamação lá, tem uma água correndo brava lá,
e precisa ser consertada, eu espero ser atendida. Também fiz uma indicação para que se cumpra o piso nacional do magistério, né, que também é a legislação, provavelmente vai ser cumprida com efeitos retroativos a partir de janeiro, eu espero, e também a normatização das referências que realmente estão abaixo de um salário mínimo. Por favor, que seja feita também com efeitos retroativos, porque os funcionários realmente estão desanimados. Eu acho que está na hora de dar um ânimo para esses funcionários da prefeitura, fazer algumas revisões de algumas referências, de alguns cargos, né, que precisam ganhar um pouco mais, esperam ganhar, existem aí, realmente, precisa ser estudado. Nós estamos com, hoje, um impacto financeiro que a gente vê que tem brecha para se fazer. Claro que precisamos de mais contratações também de servidores, então é lógico que o impacto vai ser necessário, mas que tem uma grande oportunidade de se fazer todo mundo trabalhar contente. Então, eu espero que eu precise fazer convocação para os nossos vereadores vir aqui para fazermos ainda esse mês uma sessão extraordinária para votarmos esses reajustes de ticket e de salários. Lembrando que vai estar aberto o Refis, né? A partir do dia 21 de fevereiro, uma grande oportunidade aí para quem está em débito, para não deixar essas contas serem executadas. Passando para a ordem do dia, peço à secretária que faça a leitura do parecer da comissão representativa referente ao projeto de lei 005/2022. Comissão representativa, projeto de lei número 005/2022, parecer da comissão. A comissão representativa, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 005/2022, que dispõe sobre a organização e regulamentação do Sistema Municipal de Defesa Civil no município de Tabatinga e da outras providências, nos termos do parecer da relatora, Noemi de Souza Lobo. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 4 de fevereiro de 2022. Presidente Maria Ângela Araveca Arakawa, vice-presidente Claudemir Moreira. Primeira secretária Noemi de Souza Lobo, segundo secretário Paulo Sérgio Ribeiro. Coloco o projeto de lei número 005/2022 em discussão. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço à secretária que faça a leitura do parecer da comissão representativa referente ao projeto de lei 006/2022. Comissão representativa, projeto de lei número 006/2022, parecer da comissão. A comissão representativa, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 006/2022, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, Refis, no município de Tabatinga e da outras providências, nos termos do parecer da relatora Noemi de Souza Lobo. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 4 de fevereiro de 2022. Presidente Maria Ângela Araveca Arakawa, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, segundo secretário Paulo Sérgio Ribeiro. Coloco o projeto de lei número 006/2022 em discussão. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço à secretária que faça a leitura do parecer da comissão representativa referente ao projeto de lei 007/2022. Comissão representativa, projeto de lei número 007/2022, parecer da comissão. A comissão representativa, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 007/2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDP, no município de Tabatinga e da outras providências, nos termos do parecer da relatora Noemi de Souza Lobo.
Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 4 de fevereiro de 2022. Presidente Mariângela Araveca Aracal, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, segundo secretário Paulo Sérgio Ribeiro. Coloco o projeto de lei número 007/2022 em discussão. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço à secretária que faça a leitura do parecer da comissão representativa referente ao projeto de lei número complementar número 001/2022. Comissão representativa, projeto de lei complementar número 001/2022, parecer da comissão. A comissão representativa, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei complementar número 001/2022, que dispõe sobre os quantitativos de empregos públicos, de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, adequação do piso profissional dos agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias, alterando a lei complementar número 057, de 4 de julho de 2017, e da outras providências, nos termos do parecer da relatora Noemi de Souza Lobo. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 4 de fevereiro de 2022. Presidente Mariângela Araveca Aracal, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, segundo secretário Paulo Sérgio Ribeiro. Coloco o projeto de lei número complementar número 001/2022 em discussão. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco o requerimento número 001/2022 em discussão. Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco o requerimento número 002/2022 em discussão. Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. E os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Perdão, gente, aqui tinha um mosquito voador aqui dentro. Nem sei se não era morcego. Coloco o requerimento 003/2022 em discussão. Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Ata posteriori. Sim. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.